Jeremias, capítulo número 18. O nome da palavra dessa noite chama-se o vaso chamado para restaurar a terra. O vaso chamado para restaurar a terra. Eu e você somos vasos escolhidos. E como vasos escolhidos, nós somos chamados e separados para transformar, para restaurar, para renovar toda esta terra. A terra, ela não vai ser queimada, nem será destruída, mas ela será transformada. E por quem? Quem é responsável por essa transformação? Eu e você. Nós somos o agente, o vaso, que fomos chamados para restaurar toda a terra. Jeremias capítulo 18 diz assim a palavra: mas o vaso que ele fazia de barro se quebrou na sua mão, pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem lhe pareceu. Na verdade, meus amados e queridos irmãos, Deus chama cada um de nós como um vaso. Nós somos um vaso na mão do oleiro. E como vaso na mão do oleiro, nós somos preparados, nós somos lapidados, nós somos moldados pelo Senhor. E quando nós não queremos permitir esse trabalhar do Senhor, muitas vezes Deus quebra o vaso. Diga comigo, se Deus quebra. E muitas vezes nós reclamamos por que Deus está nos moendo, por que Deus está nos quebrando. É porque Ele quer fazer de mim e de você um vaso chamado para restaurar toda a terra. Nós somos escolhidos do Senhor. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, nós somos nação santa, nós somos povo adquirido para anunciar as maravilhas do reino de Deus. Então eu e você somos chamados exclusivamente para transformar a terra. Esse final de semana o pastor Marcelo foi à cidade de Fortaleza de Minas. Por quê? Porque as pessoas ouviram falar da palavra do reino e elas estavam sedentas, elas estavam tristes, querendo a presença de um pastor ali para estar ministrando a palavra. E nós vamos estar enviando a palavra do reino naquela cidade, para que a cidade seja transformada. Porque assim como Deus quer trabalhar na minha e na sua vida, assim como o Senhor pega nós como um vaso, e Ele começa a quebrar para moldar um vaso novo. Olha o que diz a palavra no livro de Gênesis. Abra comigo o livro de Gênesis, capítulo número 2, versículo número 7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soltou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Toda vez que Deus nos chama como vaso, é porque Deus nos separou, Deus nos preparou, Deus se revelou a nós, Deus soprou nas nossas narinas, para que nós no pó da terra e através da água que simboliza a revelação, nós pudéssemos ser formados através do fôlego de vida. E o fôlego de vida entrou dentro de mim e de você, para nos preparar, para nos moldar, para nos revelar, para nos levar a um nível cada vez mais tremendo em Deus. Assim como Ele pegou o pó da terra e uniu em 3 partes, representando terra, céu e mar. As 3 dimensões do homem, como corpo, alma e espírito, representa o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós somos sempre formados em 3 partes. Nós sempre somos preparados em 3 partes. Porque o Senhor, Ele quer nos formar no pó da terra. Ele quer nos preparar como vaso escolhido, como vaso separado, como vaso mais frágil. Aqueles que se permitem ser trabalhados por Deus são formados para vaso de honra. Outros que não permitem ser trabalhados pelo Senhor são trabalhados como vaso para desonra. Porque muitas vezes são as pessoas que são levantadas, mas que não querem assumir o compromisso com o Senhor. E o Senhor disse que há vaso para honra, para desonra. Por isso, nesta noite, eu quero que você entenda que Deus está te chamando para um propósito. Deus está chamando você para uma missão. Deus está te chamando para uma visão. Não, mas apóstolo, isso é responsabilidade do Senhor. Não,
oleiro, e ele começou a preparar. Voltando para o livro de Jeremias, no capítulo 18, no versículo número 6, diz a palavra, Jeremias capítulo 18, versículo número 6, eu não posso fazer de vós como fez este oleiro ao caso de Israel, diz o Senhor, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Deus diz que cada um de nós fomos chamados e escolhidos para ser trabalhado pelo Senhor. A escolha minha e sua é simplesmente obedecer e se submeter à vontade de Deus. Hoje pela manhã eu falava da vida de Moisés, porque Moisés, depois de 40 anos que ele foi trabalhar no deserto de Midian, ele se submeteu ao chamado de Deus através do sinal. Quando o fogo pegou na sarça, e ele viu a glória de Deus através da sarça, ele sabia que Deus estava falando com ele. E cada um de vocês, há um momento na vida de vocês, há uma história na vida de vocês, há uma atitude na vida de vocês, há uma decisão na vida de vocês, que o Senhor toca, para que vocês cumpram o propósito para o qual Deus os chamou. E quando nós estamos submissos e obedientes a esta vontade, nós permitimos que o Senhor comece a manejar as nossas vidas, que o Senhor comece a reformular as nossas vidas, que o Senhor comece a moldar as nossas vidas. Quando nós relutamos, quando nós postergamos, há um espírito de procrastinação na nossa vida, que quer sempre deixar para amanhã. Mas o que Deus quer fazer na minha e na tua vida é hoje, não é amanhã, nem a semana que vem, nem o mês que vem, nem o ano que vem. Deus sempre nos chama para um propósito aqui e agora. Por isso eu quero que nesta noite você entenda que esta palavra é para te despertar, esta palavra é para te levantar. Você não é apenas um homem que se tornou evangélico, ou um homem que se tornou crente. Não, Deus nunca instituiu uma religião, Deus nunca instituiu um nome que ele deveria seguir esta ou aquela religião, mas ele instituiu para mim, para você, um reino e um governo, e através da minha e da sua vida, como um vaso chamado, como um vaso separado, como um vaso escolhido, nós viemos para reinar e governar sobre toda a terra. Por isso é importante que você entenda. No livro de Provérbios, diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, e assim como um vaso perfeito, nós temos o Espírito de Deus, que é um transformador, que é um receptador do toque do Espírito Santo nesta terra. Deus, Ele é ilegal nesta terra, porque Deus é Espírito, e Deus só pode se mover nessa terra através de mim e de você, porque nós temos um corpo. E como Deus se move nesta terra, através das nossas vidas e do nosso espírito, por isso nós somos um vaso formado pelo Senhor, e dentro desse vaso nós temos o Espírito. Por isso o livro de Provérbios, Salomão dizia que o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, e toda vez que o homem caminha através do Espírito, ele consegue iluminar todas as áreas escuras da sua vida. Se você está tendo dificuldades para entender, para compreender o propósito para o qual você foi chamado, você precisa iluminar. E como você pode iluminar? Você tem que esquecer o homem natural e começar a viver o homem espiritual que está dentro de você. Por isso, o Senhor disse que Ele é a lâmpada das nossas vidas. Ele ilumina as áreas escuras da nossa